Bom dia, sexto ano, tudo bem? Então, na aula de hoje nós iremos ver os tipos de frações. Na aula passada, nós trabalhamos as frações, conhecemos o numerador, o denominador, e hoje nós vamos ver alguns tipos de frações. Tipos de frações. Frações próprias, certo? São aquelas em que o numerador é menor que o denominador. Então, aqui a gente precisa conhecer, né, quem é o numerador e quem é o denominador. Já aprendemos que a parte de cima do traço é o numerador, abaixo do traço, o denominador. Então, observe que o numerador é menor do que o denominador. Todos esses exemplos aqui, tá vendo? Aqui nós temos o numerador 3 e o denominador 7. O numerador 2 e o denominador 9. Numerador 4 e o denominador 5. Numerador 11 e denominador 40. Tá? Então, esses exemplos aqui são o quê? Tipos de frações próprias. Certo? Outro exemplo aqui de frações são frações impróprias. São aquelas em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, aqui nós vimos, então, o denominador maior e agora nós vamos ver, então, o denominador menor ou igual, né? Então, aqui nesse exemplo, observe que numerador 5, denominador 5 são iguais. Se são iguais, nós temos aqui uma fração imprópria. Aqui, ó, o numerador é 13 e o denominador é 6. Então, o denominador 6 é menor que o numerador 13. Então, esse exemplo aqui é uma fração imprópria. Aqui nós temos, terceiro exemplo, 20 no numerador, 3 no denominador. Também exemplo de fração imprópria. E aqui também nós temos 9 no numerador e 2 no denominador. Também é um exemplo de fração imprópria. Tá? Nós temos também aqui as frações, né, aparentes. Frações aparentes são aquelas em que o numerador é múltiplo do denominador. Nós já vimos, então, já aprendemos numerador, denominador, já sabemos o que é múltiplo, não é? Então, nas frações aparentes vai acontecer esse processo aqui. Aí nós temos aqui o exemplo. Ó, numerador 6, denominador 6. Então, o nosso numerador 6, ele é múltiplo do denominador. Ok? Se eu multiplicar 6 vezes 1, vai dar 6, então é múltiplo, certo? O segundo exemplo aqui, também o nosso numerador é múltiplo do denominador. Se eu multiplicar aqui 2 vezes, ou 4 vezes 2, vai dar 8. Então, é múltiplo também esse meu numerador. Aqui nós temos numerador 16 e denominador 8. Tá? Se eu multiplicar aqui, ó, 8 vezes 2 vai dar 16. Logo, meu numerador é múltiplo, né, do denominador. Quarto exemplo também. Nós temos aqui o numerador 15 e o denominador 3. E o nosso numerador 15, ele é múltiplo, né, do nosso denominador. Se eu multiplicar 3 vezes 5, vai dar 15. Então, aqui nós temos, então, frações aparentes, porque o numerador é múltiplo do denominador. E aqui nós podemos observar também o seguinte. Ó, observe que todas as frações aparentes citadas, né, aqui no nosso exemplo, são também frações impróprias. Tá? Então, a fração aparente também ela pode ser imprópria, porque o denominador aqui, ó, é menor do que o numerador. Ok? Então, são essas partes que nós temos aí de tipos de frações. Tá? Vou colocar outros exemplos também aqui para a gente observar. Tá, gente?
Então, pessoal, nós vimos, né, no assunto anterior a esse, tá? Frações aparentes. Aqui eu quero falar mais um pouquinho sobre frações aparentes, tá? Frações aparentes são formas de representar números naturais. Tá? Observe os exemplos que eu deixei sobre frações aparentes, que nós podemos ter um número natural através dessas frações. Observe aqui, ó, 6 no numerador e 6 no denominador, tá? 6 sextos. Eu tenho aqui um inteiro, certo? Um inteiro. Se eu pegar e dividir uma figura e pintar as 6 partes, eu vou ter toda a figura pintada, então eu tenho um inteiro. Nesse segundo exemplo, 8 quartos, nós temos 2 inteiros. Porque se eu pegar aqui, ó, e fazer, ó, 4 sobre 4 e 4 sobre 4, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, 2 partes inteiras que vai me dar esse resultado aqui. Se eu pegar e transformar em figuras, eu terei aqui, ó, um quadradinho e outro retângulo, né? 2 retângulos. Que representam também essa parte. Vamos dividir em quantas partes? 1, 2, 4 partes. Vou pegar uma régua para você legal. Então tá, nós temos aqui 2 inteiros, foi dividido aqui, ó, 4 partes, só que eu vou pintar todas partes. Eu tenho 2 inteiros e vou pintar quanto? 8, então aqui, ó, 4 mais 4 que dá 8, então representa aqui 2 inteiros. Tá? Eu coloquei também um exemplo aqui em forma de figura, tá? Nesse caso aqui também, ó, eu tenho 16 oitavos, que significa que eu tenho 2 inteiros. Eu vou ter 2 figuras, tá? E vou pintar então todas as partes dessa figura. E as figuras aqui serão divididas em 8 partes, né? Pra gente representar esses 2 inteiros. 15 terços, mesmo processo. Nós vamos ter aqui, ó, 5 partes inteiras, que vai representar então essa fração aqui. Outra forma de eu representar esse número natural aqui é fazendo uma divisão. Se eu pegar e dividir 6, ó, 6 dividido por 6 vai dar 1 resto 0. Tá vendo? O quociente da divisão significa essa parte inteira também. Se eu pegar aqui, ó, 8 dividido por 4, vai dar 2 partes inteiras, o resto 0. 16 dividido por 8
vai me dar 2, resto 0. Tá? Nós temos aqui 2 inteiros, 2 partes inteiras. E aqui também vai dar 5. Se eu pegar 15 dividido por 3, 5, resto 0. Tá? Através da divisão também nós encontramos esses números naturais aqui. Então, a fração aparente são formas de representar números naturais. Tá? Nosso 2, nosso 1 e o 5 são números naturais. Então, aqui nós temos aqui o conceito, ó, toda fração representa o quociente, tá? Os termos da divisão, quem é? Dividendo, divisor, quociente e resto. Então, quando eu vejo essa palavrinha quociente, eu tenho que lembrar que é uma divisão. Então, toda fração representa o quociente da divisão do numerador pelo denominador. Aí eu também já conheço na fração quem é o numerador e quem é o denominador. Nós precisamos conhecer, então, esses termos da fração, tá? Não deixe de conhecer. Como não se divide por zeros, tá? Não tem como fazer a divisão por zero, o denominador é sempre um número não nulo, tá? Então, abaixo do traço, a gente não tem o zero. Aqui nós temos, ó, transformando frações impróprias em número misto. Exemplo, letra A. Vamos transformar a fração imprópria 19 terços em um número misto. Número misto, eu vou ter uma parte inteira e a outra parte em forma de fração. Então, vamos pegar aqui essa fração imprópria. Nós aprendemos também que o denominador é menor do que o numerador, tá vendo? É fração imprópria. Vou apagar aqui, a gente terminar esse exemplo ali. Então, esse exemplo aqui, ó, vamos pegar e vamos fazer a divisão do numerador pelo denominador. Numerador é o 19, denominador é o 3. Vamos fazer aqui o cálculo. Vamos ter 19. Aqui a gente vai pegar e vai dividir. Então, vamos ficar com 19 dividido por 3, vai dar 5. 5, não, vai mais. 3 vezes 6, 18. 6, né? 3 vezes 6, 18. Para chegar a 19, resto 1. Então, aqui nós temos o quociente da divisão é a parte inteira. Aqui é a parte inteira. E aqui vai representar quem? O denominador e esse 1 vai ficar sendo o numerador. Então, nós temos 19 terços, transformando em número misto, eu vou ter 6 inteiros e 1 terço. Tá? Então, nós temos aí parte inteira e fração. Então, dessa forma aqui que nós vamos transformar, então, fração imprópria em número misto, parte inteira e fração. Ok? Então, basta dividir, né, o nosso numerador pelo denominador. Aqui, ó, mais um exemplo B. Por exemplo, tenho aqui 23 quintos. Vamos pegar 23, dividir por 5. 4 vezes 5, 20. Vai sobrar 3. Transformando em uma fração, né? Um número misto, ó, 23 quintos vai ser igual a parte inteira, que é o quociente da divisão,
e 3/5. Então, isso aqui é o resultado do exemplo B. Tá? Sempre o quociente da divisão é a parte inteira. Tá? Então, observe direitinho os exemplos, tá? Que eu vou deixar aqui atividades para vocês. Vou apagar aqui. Vou colocar. Atividades propostas. Vou deixar com vocês a atividade. Preste atenção no exemplo, tá? Que eu deixei para vocês conseguirem então resolver as atividades. Página 187. Números 21, 23 e 26. E página 189. Números 30, 32 e 33. Ok? Então, aí vocês façam essas atividades, tá? Número 21 é para escrever se as frações são imprópria, própria ou aparente. Número 23 também, aí já é dadas as frações. Aí, confecciona a tabela e coloque quais são as frações própria, imprópria e aparente. O número 26, para completar a tabela também, né? Colocando aí as frações, ó, complete a tabela abaixo com as frações aparentes que você obteve no exercício 23. Então, no exercício 23, tem lá as frações. Aí, no número 26, vai colocar então essas frações aparentes que você encontrou aqui no número 23. E aí, então, vai responder essas perguntas B, C e D. Ok? E na página 189, número 32 e 33. Número 32, vamos fazer a divisão, tá? Dessa fração, 18 sétimos. E escrever qual é o quociente da divisão, qual é o resto da divisão, como a gente fez aqui no exemplo. Número 33, escrever, transforme em fração mista as seguintes frações impróprias. Então, tá aí as frações impróprias nesse exercício, vocês vão dividir e transformar, tá? Em parte inteira e a outra parte em forma de fração. Ok? Então, aí, tá proposta as atividades, resolvam. Na próxima aula será ao vivo, não deixe de participar, tirem as dúvidas e vou estar deixando também o conteúdo do teste na plataforma para vocês. Ok? Um grande abraço, até a próxima aula. Professor